Bom dia, hoje terça-feira, 14 de abril. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Falaremos justamente sobre as vendas no varejo, que vieram piores do que as expectativas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Por aqui, a expectativa era de uma queda na comparação anual de 2,2%, veio uma queda de 3,2%. Vale ressaltar que o IBGE também revisou para baixo as vendas no varejo de janeiro em comparação com dezembro. Isso deve ter impacto aí nas curvas de juros, principalmente as mais curtas, né, que devem apresentar queda, porque você está vendo a economia desacelerando muito rapidamente. Fora isso, o cenário político por aqui permanece. A presidente Dilma aí se mostra disposta a ampliar as concessões, né, para o Congresso. Né? Na primeira reunião aí, como articulador entre Planalto e Congresso, Michel Temer já falou sobre isso, principalmente na parte de seguro-desemprego e Previdência. Nos eventos hoje tem uma reunião da presidente Dilma com o Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, e o Temer também tomando um café da manhã com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Lá fora, a agenda é cheia, né? E fora isso, tem atenção também aos balanços nos Estados Unidos. Os futuros nos Estados Unidos operavam mais cedo próximo à estabilidade, né? Tem na agenda o discurso do presidente do Fed de Minneapolis, regional. Saíram as vendas no varejo, como eu citei, piores do que se esperava, veio 0,9%, enquanto que a expectativa era de crescimento de 1,1%, isso deve fazer com que o dólar aqui caia mais, e também esse cenário político um pouco melhor do que o esperado tende a apresentar uma queda também do dólar por aqui. Nos balanços lá fora, Johnson & Johnson, JP Morgan e Wells Fargo. E hoje também, de dado relevante, a China, às 11 da noite, publica o seu PIB do primeiro trimestre de 2015 e a produção industrial. Na Europa, as bolsas operam em queda hoje, principalmente por notícias, né? O Financial Times divulgou, as bolsas estavam fechadas por lá, de que a Grécia pode dar aí um calote, um default na sua dívida junto aos credores. Então, hoje as bolsas por lá operam, mesmo com a produção industrial por lá vindo melhor do que o esperado. Só para ter uma ideia, a produção industrial por lá apresentou um crescimento de 1,1% em fevereiro ante janeiro, e a expectativa era de uma alta de apenas 0,3%. É a maior alta em 12 meses, né, mas foi ofuscada justamente por esse risco de default por parte da Grécia. Petróleo em alta na expectativa aí hoje, com os dados do API, que serão divulgados às 5h30 da tarde nos Estados Unidos. Agora, para falar como é que abriu o futuro aqui, o dólar e oportunidades de investimento, eu convido o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa aqui iniciou o dia no campo negativo, repercutindo os movimentos das bolsas internacionais e em seguida já fez uma movimentação direcional de alta, trabalhando aí no campo positivo de aproximadamente 0,5%. Nós tivemos ontem um dia bem neutro no índice Bovespa, o mercado futuro fechou com uma leve movimentação de queda e o mercado à vista uma leve movimentação de alta, ambos aí próximo à estabilidade. O índice Bovespa teve uma valorização de 0,05%, fechou cotado a 54.240 pontos. Os estrangeiros tiveram uma atuação um pouco tímida ontem, ficaram net vendedores em 238 contratos e seguem com um saldo acumulado na ponta compradora de 88.420 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar inicia esse pregão aí no campo negativo, desenvolvendo uma queda já um pouco acentuada na casa de 1%, depois de ter desenvolvido uma forte movimentação ontem, tá? Lembrando que o dólar entrou num processo de correção desde a segunda quinzena do mês de março. O dólar ontem fechou cotado com uma valorização de 1,42% de alta, a cotação de fechamento foi a 3,138. Já os estrangeiros tiveram uma atuação um pouco mais intensa, ficaram net compradores no dia em 23.537 contratos e seguem com um saldo comprador de 197.755 contratos. Vale ressaltar ainda que a posição dos estrangeiros, tanto no mercado do índice futuro quanto do dólar, ainda seguem abaixo da média de negociação, que está na casa de 350 mil contratos no dólar e no índice futuro aproximadamente de 150 mil contratos a posição em ambos os futuros. Pessoal, vale ressaltar
que amanhã nós temos o vencimento do índice futuro. O vencimento abriu, a gente está negociando o contrato J. O próximo contrato de vencimento vai ser o contrato M. Então atentos aí, o índice futuro tem um vencimento todo mês par, toda quarta-feira próxima ao dia 15. Então provavelmente hoje a gente já começa a ter mais liquidez no contrato M, vencimento junho. Então um pouco de atenção e cautela. O minério de ferro teve uma valorização um pouco acentuada, subindo aí 4,06%, fechou cotado a $50,78 a tonelada da commodity. Gostaria de chamar a atenção para vocês ficarem de olho em dois papéis aí, as ações de JBS e BIF3. Elas podem ter uma movimentação de correção, então a gente vai ficar de olho numa possível venda desses ativos. Desejo a todos uma excelente terça-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. O fluxo aqui na casa ontem terminou o dia os locais vendidos em 51 milhões de reais. Eles compraram Qualicorp, Vivo 4, Metal Leve 3, Fibra e GGBR4. Foram vendedores de Localiza, JBS, Estácio, Itaúsa e Croton. Nas duas pontas, Petro 4, Cielo, Susb 5, Vale 5 e Bradesco 4. Estrangeiro terminaram o dia net comprados em 13 milhões de reais. Eles compraram Embraer, Pão de Açúcar, Fibra, Sabesp e Bradesco 4. Foram vendedores de Vivo, Ambev, Copasa, Odontoprev e Susb 5. Nas duas pontas, Vale 3, Itaúsa, OIBR4, Brasil Foods e Petro 4. Agora, para falar de fundamentos, eu convido aqui Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Comentando aqui primeiro de Vale, hoje o Conselho de Administração vai avaliar o pagamento de remuneração mínima para os acionistas, que foi divulgado lá em janeiro pela diretoria. Então, hoje essa reunião para avaliar se de fato eles vão aprovar isso. Lembrando que a avaliação é apenas da primeira parcela, tá? A primeira parcela de $1 bilhão. Se for aprovada, ela vai ser paga dia 30 de abril. As ações ficariam ex, então amanhã vamos ver como que se desdobra isso, mas o que vale destacar aqui é que a avaliação é para a primeira parcela. Lembrando que geralmente a Vale paga durante o ano em duas parcelas, a segunda parcela vai ser lá para outubro. E muita gente já especulando quando o Conselho for avaliar essa segunda parcela lá em outubro, que possa haver algum tipo de corte, dado que a situação da Vale, a gente conhece bem o cenário difícil, com pressão na parte de preços de minério de ferro e também investimentos muito altos. Então a gente vai ver ali gente já falando em corte nessa segunda parcela, que também é de $1 bilhão, mas ali fica mais para outubro. Vale monitorar então essa questão ainda hoje, que deve sair, o Conselho deve aprovar, tá? O Conselho deve aprovar hoje essa remuneração de $1 bilhão a ser paga no final do mês. Indo aqui para a parte de educação, Croton, ontem o Galindo, presidente da companhia, comentou que está perto aí o fechamento da venda da Uniaselv. Para a gente lembrar, quando a gente teve a fusão da Croton com a Anhanguera, o CAD falou que deveria ser vendido esse ativo da Uniaselv, que basicamente é EAD ali, mas é um ativo bem grande, relativamente arrumado e com boa marca. Então, diversos players bem interessados. A gente vê essa conversa desde o ano passado e já era bem sabido do mercado que ao longo desse ano aconteceria essa venda. Então, a informação nova aqui é que o Galindo acha que deve fechar até junho esse acordo, essa venda, na verdade, e o acordo deve acabar totalmente em setembro. Então, vale a gente ficar de olho, porque é bem importante agora, nesse momento onde o capital de giro da Croton e das demais empresas está bem apertado por conta dessa mudança do FIES. Então, vem em boa hora esse reforço de caixa aí. A gente está falando aqui em cerca de $1 bilhão, tá? A gente tem muitos players interessados, então deve vir num valuation bom para a Croton a ver. A gente vai ficar monitorando ali essa venda da Uniaselv, então até junho, mais ou menos, a gente deve ter alguma informação mais concreta. E para fechar aqui, a Triunfo Participações, ela divulgou os dados de tráfego de veículos nas suas rodovias, caiu no primeiro trimestre 5,5%. Nenhuma informação nova aqui, já que a gente sabe bem como está o fundamento, principalmente tráfego de pesados se deteriorando bastante. Para a gente ter uma ideia, os dados da BCR que já tinham saído, o tráfego de leves nas rodovias ficaram estáveis no primeiro TRI, mas se a gente for ver, nos últimos trimestres subia de 2% a 5%, então arrefeceu bastante.
era esse segmento que estava dando algum fôlego para as rodovias, enfim, para a receita de pedágio, mas o que preocupa bem é a parte de pesados, tá? A BCR divulgando que no primeiro TRI o tráfego de pesados caiu 6% no ano contra ano, e a gente já vem vendo essa desaceleração desde o segundo semestre do ano passado. Então, fundamentos bem ruins. A gente sabe que essa parte de veículos pesados está totalmente atrelada à atividade econômica do Brasil, então a gente vai ver ainda alguma piora até o resto do ano. Então, de novo, a gente fica fora e recomenda o investidor ficar fora do setor de concessões rodoviárias, porque a gente tem um fundamento ruim, a gente tem múltiplos relativamente altos e também uma volatilidade muito alta, dada essa volatilidade na expectativa de juros futuros, e isso mexe totalmente nos papéis de concessões. Então, de novo, a gente recomenda o investidor ficar fora desse setor. Então, por hoje é só. Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Falando de Petrobras, né, balanço, a princípio a companhia aí anunciou ontem que o balanço deve sair no dia 22 de abril, na semana que vem, né, quarta-feira da semana que vem, após o feriado de Tiradentes, dia 21. E a discussão é o valor, informando que pode vir aí um rombo, né, entre 14 a 28 bilhões de reais, isso que está se discutindo. A gente sempre falou aqui, ter o balanço acaba sendo positivo, independente do rombo, porque se ela não tiver o balanço divulgado, acaba tendo um prazo aí curto para isso, o auditado, dívidas futuras são antecipadas, ela teria que pagar. E ontem também a ação andou muito por conta de informações de que ela poderia vender a participação na Braskem. Valor de fechamento de ontem, essa participação sem prêmio nenhum de controle, ela geraria aí 2,7 bilhões de reais, ajuda obviamente a Petrobras, mas não resolve o problema. Vender a Braskem faz todo sentido para a companhia, até porque a Braskem é uma cliente, né, da Petrobras. A Petrobras é fornecedora de nafta para ela. Então faz todo sentido, né? O governo no passado quis abraçar tudo que foi empresa, criar a Petrobras como uma empresa de energia, mas ela deve focar nisso, e a Petrobras nada mais está fazendo do que privatizando vários aí ativos, né? E aí, nesse caso, é positivo, como eu citei, para a companhia, a ação deve apresentar um desempenho positivo até a divulgação do balanço. Bancos, a FIT ontem revisou, né, a perspectiva para baixo, de estável para negativa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Itaú também e Bradesco, só que ela fez um adendo. Entre Bradesco e Itaú, ela fala que eles têm que ter um risco soberano acima, né, quer dizer, tem que ter um rating acima do risco soberano do Brasil, porque eles são diversificados, tem uma estrutura positiva. A gente reitera aí a visão positiva com Itaú. E vale destaque só de Cielo, aí a distribuição de debêntures de 4,6 bilhões, né? Ela está pagando uma colocação privada de 3 bilhões e meio, é justamente para joint venture entre ela e Banco do Brasil, que ela detém 70%, o Banco do Brasil 30%. Todo mundo questionou, pô, Cielo caiu, o que aconteceu com o Cielo ontem? Nada mais, ela só saiu, ela abriu ex-bonificação de 20% aí, né? Ela fechou R$ 47,00 e pouco na sexta-feira, abriu ontem a 40,88. A gente reiterou, já perguntaram se houve uma mudança no preço, em torno de R$ 48,00. A gente acha que a empresa pode buscar por fundamento. Depois eu volto para falar de aluguel, agora o Caio Toledo para falar de commodities. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre as nossas commodities. Vamos começando aqui pelo milho, onde o indicador do milho caiu, 28,17. Pressão de baixa continua dentro do ativo. Fatores internos aqui nós temos o plantio de safrinha indo muito bem e também os estoques elevados, como reportaram aí a Conab e o USDA. Lá fora nós temos a área projetada de plantio do milho maior do que esperado e também chuvas esperadas no cinturão produtiva. Com isso, Chicago tem caído bem e isso tem refletido no nosso milho setembro. Lembrando que segundo semestre é milho exportação, então Chicago e BMF são bem correlacionados. Fiquem atentos que nós podemos ter mais vendas no CCMU. Agora nessa faixa do CCMK, essa faixa de 27,90, tem um pouco de recompra, 26,90, perdão, tem um pouco de recompra, por quê? O pessoal está vendo ali o spread entre o indicador BMF na faixa de R$1. Como o Paraná ainda continua com os preços muito travados, o pessoal está fazendo um pouco de recompra nesses níveis. Porém, a situação de baixa continua dentro do ativo. Passando um pouco, falando sobre o café, onde nós tivemos exportações do café, vieram muito boas exportações e isso levantou uma questão aí dentro dos players. Qual será o tamanho do estoque brasileiro? O pessoal está começando a questionar os números divulgados pelo IBGE, falando que o estoque era bem maior do que já era, que era esperado. Então isso tem uma
pressão negativa dentro do café, mesmo a exportação sendo boa, mesmo a Conab falando que a safra vai ser menor esse ano, as exportações estando indo muito bem, questiona qual será o tamanho do estoque brasileiro. Então, será que temos um estoque muito maior do que era o projetado? Isso, vocês podem perceber, depois das 3 horas mais ou menos, quando saíram os dados de exportação, o café começou já lá fora a dar um sinal de baixa, depois do pregão. E aqui já começou o dia com queda, mas nessa faixa de 170 aí, ele está um pouco acomodado. Então, vamos tentar algo ali, apenas day trade, 3, 4 dólares, como a gente tem feito todos os dias. Então, mas como eu sempre digo, vamos só apenas fazer trades no café depois das 10 horas. Vamos primeiro sentir um movimento de mercado das 9 às 10. Às 10 horas a gente marca mínimo e máximo e tenta pegar algum lado do movimento, ok? Por último, falar sobre o boi gordo. Ontem o indicador 149,54, o indicador foi bem alto. Mas o que eu estou olhando, pessoal, qual é a minha leitura do mercado agora? Provavelmente nós teremos um maio mais chuvoso do que esperado por causa do El Niño. Então, pode ser que o produtor segure esse gado, o maio também entregue esse boi em junho. Então, o pessoal já começa a questionar se vai esse volume de oferta que eu já estou esperando para maio, venha maio ou junho. Então vamos ficar atentos nos relatórios de chuvas. Por enquanto segue o mercado com oferta travada, demanda interna ruim e exportações também ruim. Porém, aquele movimento que nós havíamos falado semana passada, os frigoríficos têm repassado o preço do boi gordo para carne, então espera a inflação de carne para cima. O boi casado saiu de R$ 8,90 mais ou menos, R$ 9,00. Hoje nós trabalhamos na casa de R$ 9,70, já a distribuição a R$ 10,00 o quilo do casado. Então, provavelmente teremos carne para cima e boi gordo por enquanto para cima, mas eu estou atento a esse movimento do boi gordo, que nem eu sempre brinco com alguns. Ele subiu de escada, meu medo é ele descer de elevador, então fiquem atentos. Podemos ter trade tanto ali no 150 para baixo, no BGI K15, quanto para cima, superação de 151,10. Bom, da minha parte é só isso, desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Demanda por aluguel Petro 4 muito elevada, só ontem 7 milhões de ações Petro 4. E Ambev tá batendo o maior nível histórico, atingindo 118 milhões de ações. Ontem foram mais 5 milhões de ações. Vale ficar de olho em Ambev pelo nível de valuation extremamente elevado. Quem tem, acho que vale a pena montar uma fence. Um excelente dia a todos e voltamos hoje no nosso UFC às 11h35. Um abraço e até lá.